Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior. Olá campeã, tudo bem? Estamos começando mais um programa Edificar pela nossa Bandeirantes de televisão. E hoje, no nosso Edificar Entrevistas, temos a alegria, a felicidade de entrevistar uma pessoa que é querida de toda a comunidade evangélica, da comunidade católica, da comunidade cristã de uma maneira geral e, por que não dizer, querida também, até mesmo daquelas pessoas que não possuem nenhuma fé religiosa, mas que amam a boa conduta, que amam uma vida ilibada, porque no meio desta lama que se tornou a política brasileira, algumas pessoas têm se destacado pela sua seriedade na condução da coisa pública. E hoje eu vou bater um papo muito legal com o senador Magno Malta. Magno, tudo bem, meu irmão? Tudo na paz. Que bom te ver. Prazer meu ter você aqui com a gente. Para quem não sabe, eu estou aqui no Espírito Santo, em por terras isso que eu disse capixabas. Porque senão fica parecendo que o programa é meu. É verdade. Né? Mas de qualquer maneira você está convidado para ir no meu. Maravilha. Senador Magno Malta, eu fiz questão de vir com a minha equipe aqui para o Espírito Santo, para a sua terra, para a gente bater esse papo, porque, sem dúvida alguma, você tem sido um arauto, você tem sido como o profeta Ageu, você tem o espírito da denúncia. E a minha primeira pergunta é: como sobreviver nesse mar de lama que se tornou a política brasileira? Olha, eu tenho plena consciência, numa palavra, que norteia tudo que faço e onde eu estou, né? Você pode ser fiel quando a maioria é infiel? Pode. A palavra de Deus diz que onde tem trigo, tem joio. A partir dessa consciência, você pode sobreviver. Olha, se tem um lugar propício para a corrupção, é a indústria. O lugar propício para a corrupção, o comércio. Propício para a corrupção, ordem dos advogados, CRM. Todo lugar tem gente do bem e gente do mal. Corrupção na polícia, tem gente do bem e gente do mal. Onde não deveria ter, tem na igreja. A igreja tem gente do mal. Na igreja não deveria ter, mas tem pilantra, tem corrupto, como tem pilantra na ordem dos advogados, como tem pilantra no Conselho de Psicologia, como tem pilantra na CNI, sabe, na escola, na universidade, porque são seres humanos. E o coração do homem é o mesmo. Onde tem trigo, tem joio. Então, na política, não é a maioria que é do mal. A maioria é do bem. O problema é que, na política, os homens do mal, os pilantras, os vagabundos, eles são tão atrevidos nas suas ações e no seu procedimento, que eles levam os bons para a vala comum. E os bons se calam, se amedrontam, se acovardam. E fica parecendo que os maus são a maioria. Porque se os bons tivessem a mesma ousadia dos maus, esse país seria outro. E em qualquer área da vida, se os do bem, em qualquer desses lugares que eu disse, tivesse a mesma ousadia dos do mal, a saúde no Brasil, por exemplo, seria outra. Que o que tem de médico atrevido, de médico pilantra, que rouba, que engana, que mutila pessoas. Só saber a máfia das próteses, por exemplo, eu comandei essa CPI das próteses. O cara fica bilionário e aleja alguém, põe alguém numa cadeira de roda, com uma prótese usada, mentirosa, sabe? Ele superfatura, mente pela enfermidade, sem existir enfermidade. Então, os do mal são mais atrevidos. E eu sobrevivo com essa consciência. Eu sou um ser humano, não sou suplente de Deus, não tenho asa nas costas, não sou anjo, sou um cidadão que tenho duas coisas que independem da minha confissão de fé. Eu tenho vergonha e tenho um outro sentimento que, de fato, não é um sentimento porque ele eu não conheço, que é medo. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Então, se eu tenho vergonha, eu tenho sentimento de justiça, eu tenho vontade de fazer justiça, de estar do lado da verdade. Eu me policio para não mentir,
sabe? Ainda que me custe no primeiro momento um desgaste, mas eu tenho posição, minha posição é clara, conhecida, e vivo de uma maneira que as pessoas olhem para mim, e se olhar demais vai ver minhas vísceras, vai ver meus fatos, minhas tripas, porque eu procuro ter essa transparência. Então, é assim que eu sobrevivo, com essa consciência de que os que são do bem precisam gritar mais alto do que aqueles que são do mal. Então, para você, política não corrompe, ela potencializa quem já é corrupto, é isso? Primeiro, política não corrompe, porque política é um negócio limpo. Política é lindo. Política é maravilhoso. Otônio, sujo é politicagem. Isso. Feio é politiqueiro. O Brasil não tem político, tem politiqueiro. Que faz politicagem, que faz vagabundagem, que faz pilantragem, que rouba recursos públicos para enriquecer juntamente com seus asseclas, com suas famílias. Agora, política é uma coisa muito linda. Você fala assim, não, fulano vai para a política, vai corromper, porque eu conheço fulano que era bonzinho, foi para lá, virou pilantra. Não, ele já era pilantra. Ele se revelou. Isso. Ele se revelou. E normalmente o corrupto, ele é produzido pelo corruptor. O indivíduo já tem uma fragilidade, ou muitas vezes nem tem, se autodescobre, porque alguém o corrompeu. Por exemplo, no meio onde eu tenho confissão de fé, tem muitos líderes que produzem corruptos no próprio meio. O sujeito se elege deputado, se elege vereador, é um pastor querendo um ônibus, é outro querendo telhado, é outro querendo banco, é outro querendo não sei o quê, e mete o dedo na sua cara e diz, não, você precisa me dar porque minha igreja votou em você. É o caramba, eu não fui eleito para isso, e voto é secreto, me prova que votaram em mim, e se votou não precisa votar mais, é a minha palavra, porque eu não fui eleito para isso, não preciso mais. Até porque a minha história não é escrita por isso, Deus escreve. A urna é um detalhe, urna é um detalhe. Deus me fez como fez o rio. O rio tem a vocação do mar. E Deus nos criou com a vocação do mar. Ninguém pode nos impedir. Não seria uma urna. No dia que eu não passar pela urna, é porque Deus tem um projeto maior na minha vida. Porque a urna é só um detalhe. Deus não tem derrota para mim. E Deus, quando não nos dá vitória, nos dá livramento. Porque a vitória, muitas vezes, é desenhada pela minha cabeça. Eu desenho aquilo tudo e enquadro Deus ali. Senhor, se tu me deres, eu faço. Senhor, tu estás comigo, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai... Quando não acontece, aí vem a decepção. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então é o seguinte, é só um detalhe. Deus me levantou para cumprir uma missão. Então política é uma coisa bonita. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos. O homem público precisa ser honrado, precisa ser probo. O homem público sabe que ele está sendo visto, e agora, com o advento da internet, muito mais. Estamos gravando aqui. Tem milhares de pessoas vendo nós agora. Tanto no Instagram, como nos vendo no Facebook. Milhões de pessoas no mundo inteiro. E não é só aqui não. Não é só no seu Rio de Janeiro não. Não é no meu Espírito Santo não, não é na Bahia. É o mundo que está nos vendo. São milhares de pessoas. Então nós vivemos um verdadeiro Big Brother. Então é o seguinte, eu tenho que viver de maneira que as minhas ações, elas sejam condizentes com a minha vida, com o que eu falo. Eu preciso me policiar, porque hoje todo mundo que tem um celular é um cinegrafista. Então a sua vida não pode ser uma mentira. Qual foi a decepção do povo com o seu Aécio Neves? Foi o dia da JBS? Aqueles 2 milhões? Eu acho que não. Todo mundo sabe que eles vivem assim mesmo. A decepção foi a gravação. O áudio, ele dizendo assim, tem que acabar com a Lava Jato, tem que parar e votar logo esse negócio de abuso de autoridade, palavrão, palavrão. Quer dizer, na frente das pessoas era um rapazinho bem arrumadinho, neto de Tancredo Neves, que fala uma coisa nas costas no escuro, age de outro jeito. Então o povo se cansou de quem joga no escuro, de forma mais suja possível, e engana as pessoas. Então, nós precisamos ter coerência. Política é uma coisa bonita. Nossos filhos não têm que assentar à mesa e ouvir só que política é ladrão, quem vai para a política é ladrão, quem vai para a política é bandido. E até porque nossos filhos não conseguem entender que se o pai é taxista, o pai tem isenção para comprar o carro, foi a política. Se o asfalto que o carro anda, foi a política. Porque o bem e o mal vêm da política. A água limpa e a água suja vêm da política. E ninguém vai parar isso. Porque o sujeito não pode cobrar de mim, se ele é do Piauí, se ele é do Maranhão, se ele é de Sergipe, se ele é do Rio Grande do Sul, uma ação política sem se autoexaminar. Porque o Brasil é uma democracia. Ninguém hoje que está no exercício do mandato chegou lá e caiu do céu. Ou foi nomeado por uma caneta. Ele foi nomeado pelo voto e o título de eleitor de alguém. E são as pessoas que votam. Por isso que Ulisses dizia que só o povo pode ajudar o povo. Então é o seguinte, o indivíduo quando chega lá e mostra a sua cara de pilantra, é porque ela já existia. Ele se autorrevelou. Não é porque a política produz bandido, não. Quando eu fui eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, eu ouvi uma frase muito interessante. Eu queria que você analisasse essa frase. Ver se você concorda ou não. Na política, ou você tem o verbo ou tem a verba.
É por aí? Olha, muita gente que tem mandato no Brasil hoje é porque tinha a verba. Eu costumo dizer a essas pessoas que eles nunca plantaram nada, mas eles viraram magnata da agricultura porque tinham como comprar a lavoura dos outros. E o cara que ganha dinheiro não é nem o que planta e nem o que vende na central de abastecimento ou na Ceasa. Isso. É o que está no meio, que vai lá, compra barato antes do cara plantar e depois ele fica com grande lucro. Mas eu acho que o nosso problema foi esse, porque o povo se vendeu, as lideranças se venderam. E quem tinha a verba chegou ao poder. O espinheiro chegou ao poder para reinar sobre os outros, sobre a floresta, porque o povo se deixou. Quantos líderes nossos botaram canalha lá? Eu já vejo gente lá defendendo aborto, defendendo casamento homossexual, que foi eleito com o voto e o trabalho de pastores de estado afora. Por causa de quê? Verba. Verba. Agora, quando o verbo tem coerência com o que você vive, com o que você prega, tem sentido. Porque se a fé vem pelo ouvir, você é um pastor. E se não fosse, conhece a Bíblia. Ora, se a fé vem pelo ouvir, imagine as outras coisas. O sujeito só pode acreditar se eu tiver capacidade de verbalizar para ele. Então, para o mal tem sentido a tal da verba e para o bem o verbo tem sentido, né? Porque ele só vai entender se ele me der a oportunidade de falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém tem que falar para que você possa entender. E é assim também. E é assim que nós temos que mudar esse país. Dizendo ao sujeito, olha, não tem remédio bom para corrupto. Não tem lei forte para corrupto. Remédio para corrupto é título de eleitor. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Isso é o verbo. Mas depende de você. Entendeu? Porque quando você vota, você deu uma procuração, ele vai lá e rouba. Ele está com o nome envolvido na Lava Jato, ele está com o nome na Odebrecht, ele está com o nome na JBS, mas você não votou nele? Você está cobrando o quê de quem agora? Então, entenda. Então, para o bem, para justificar a verdade, justiça, o verbo é verdade. E a verba botou esse povo que está lá. E certamente essa verba mantém ele lá e mantém aqueles que ele alimenta. E, infelizmente, quem não devia ser alimentado por essas verbas, se lança nos braços, se oferece para ser alimentado. Quanta gente de bem nesse país deixou de ganhar uma eleição? Quanta gente de bem, por exemplo, não vamos falar dos outros, vamos falar de nós. Sim. Do nosso segmento. Sim. Deixou de servir a família, de lutar por isso da família, porque os pastores votaram num abortista, por exemplo, em São Paulo. Os pastores fizeram campanha por uma mulher que comanda a grande campanha de casamento homossexual em São Paulo. Ou no falso irmão, né? E outros líderes, exatamente que eles sabem, porque não tinha um verbo, mas tinha verba. Sim. Mas tinha verba. E por isso começa a aparecer na Lava Jato nome de líder aqui, nome de não sei o quê, nome de não sei o quê. E vai aparecer mais. Porque a Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz. Isso. Vai aparecer mais. Então é o seguinte, para o mal é verdade essa história da verba. Mas para o bem, até para a pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Para eu pregar tem que sair daqui o verbo, para que alguém possa entender. O que significa o final do ano de 2004 para o início de 2005, para o Magno Malta, CPI da pedofilia? Olha, foi um marco, sabe, assim, na minha vida, muito forte, na vida do Brasil, para o mundo. Porque a Espanha, naquele final de 2004, entrando em 2005, ela demandou o país numa chamada Operação Carrossel. Eles faziam uma operação contra a pedofilia, e o crime é transnacional, porque é um crime de internet, e eles então detectaram 200 pedófilos no Brasil. E demandaram para cá. E a polícia pegou 200 pedófilos com 200 computadores, computadores armazenados de imagens de crianças abusadas e tal, beleza. Mas nós não tínhamos uma legislação. Essas pessoas foram levadas, os computadores foram aprisionados, elas foram soltas. 2 anos depois, a justiça pagou o mico de devolver os computadores cheios de imagens pornográficas, porque a gente não tinha uma lei no Brasil para combater crime cibernético. Na verdade, o que o Estatuto da Criança dizia era criminalizando, tinha alguns tipos penais com penas muito rasas. O indivíduo só é preso se for pego teclando, remetendo ou recebendo como destinatário ou como remetente, e dificilmente você vai pegar alguém fazendo isso. E não era crime o cara
ter consigo a posse, que é o grande problema do material pornográfico. Ali, quando o Brasil foi demandado, eu comecei a tentar explicar para os senadores, mas ninguém entendia, porque naqueles dias, Antônio, o que se entendia é o seguinte, que pedofilia era um padrasto bêbado, desempregado, e normalmente na conta dos pobres, que abusava da enteada. Mas as pessoas, quando falavam que abusava da enteada, se imaginava uma menina, nunca um menino de 13, 14 anos, e nunca se imaginava um bebê de 30 dias de nascido. Um bebê de 1 ano de idade. Criança de 3, 4 anos de idade sendo abusada por líderes religiosos, por políticos, por empresários. Nunca se imaginava. E eu fiz uma luta muito grande. Garibaldi era o presidente do Senado, e eu fui levar a ele uma imagem que eu havia recebido do Ministério Público de São Paulo, de um velho desgraçado de 74 anos de idade, tendo conjunção carnal com uma menina de 4 anos de idade, depois de ter alcoolizado a menina. Quer dizer, ali se conscientizou, criamos a CPI e revolucionamos e acabamos mexendo com uma nação que não sabia, não entendia nada disso, revelando um país que está entre os 3 maiores abusadores do planeta e é o maior consumidor de pedofilia do mundo na internet. Nós somos os maiores consumidores. Somos. E aí nós mudamos o 240, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pela primeira vez em 18 anos, criminalizando a posse. Mudamos o 255, criamos a Lei Joana Maranhão, o que favoreceu um país inteiro que abomina a pedofilia e denuncia pedófilo. Todo dia você vê no noticiário, tem pedófilo preso. Por causa de quê? Porque foi uma nação que foi encorajada a denunciar. E hoje tem uma legislação que ela pode denunciar, o pedófilo responde um inquérito, preso, continua preso. E a pessoa abusada, que antes se abusava de uma criança, a família pedia o Ministério Público para não denunciar, para não expor a criança ou não expor um líder religioso, que podia ser um padre, que podia ser um pastor, ou alguém da comunidade. De cada 10 abusos, 7 é alguém da família e 6 é o pai. Então, se a família segurava, a lei dizia o seguinte, que ao fazer 18 anos, a vítima tinha 6 meses para denunciar o abusador. Se ela não denunciasse em 6 meses, não existia crime. Isso é uma barbaridade. Primeiro, porque ninguém conhecia a lei. Nós alteramos a lei e, a partir de agora, o Ministério Público não depende de que a família autorize para fazer denúncia. O Ministério Público denuncia. E se a pessoa não quiser denunciar, quando fizer 18 anos, a partir dali tem o tempo que quiser para poder denunciar o seu abusador. É por isso que Xuxa, aos 49 anos, disse que foi abusada na infância, porque já existia a lei, chamada Lei Joana Maranhão, a nossa nadadora, que eu dei o nome da lei a ela, porque Joana foi abusada pelo técnico dela na infância. E denunciou, já depois de 18 anos, ele processou ela, porque tinha passado 18 anos, ele disse que ela a ofendeu, e não é verdade. Então a Xuxa disse que o namorado da avó abusava dela quando ela era pequena, porque a lei já dava segurança para que ela pudesse falar isso. Então nós avançamos, o Brasil foi tecnicamente o país que mais avançou. A legislação brasileira foi a que mais avançou. O Brasil entrou no rol dos 20 países do mundo que tem uma legislação avançada de abuso de criança. O que nós precisamos continuar trabalhando, Antônio, é prevenção. Nós precisamos continuar trabalhando no Brasil para que a criança não seja abusada. Você tem uma legislação que prende e mantém o cara preso e que tem pena dura, embora o Brasil não tenha pena dura, mas pena que passa acima de 10 anos para pedófilo, sim. Mas o que nós queremos é que a criança não seja abusada. Sim. Lei para prender pedófilo, eu não quero que tenha o pedófilo para ser preso. Eu quero que não tenha o abuso. Então nós precisamos continuar trabalhando isso, fazendo palestra, falando como estamos falando aqui agora, né, dando consciência, porque qualquer pessoa que tem um microfone na mão, que tem voz dentro de uma sala de aula ou em qualquer lugar, alguém que tem um púlpito para falar, que tem uma missa ou tem um culto, tem que fazer disso prioridade. A preservação das crianças e o zelo por elas. Você pegar uma criança, por exemplo, na realidade evangélica, ensinar domingo a Arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, é bacana, mas você precisa ensinar a criança a se autodefender. Sim. Porque esse é o cuidado do presente com o futuro. Então, agora mesmo, nós acabamos de instalar a CPI dos maus tratos infantis, que vai dar continuidade a esse problema, a esse trabalho, né? E é um guarda-chuva. Maus tratos infantis inclui tudo, desde o abuso sexual a uma criança,
e desde a violência doméstica que ocorre diariamente contra a criança no Brasil. Então, foi um marco para a nação e obrigou o Vaticano a falar. Quando o Vaticano começou a falar é porque, quando quebrei o sigilo da Google no Brasil, peguei os discos rígidos, foram obrigados a entregar, eu tinha os pedófilos do Brasil que navegavam na rede, no mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a receber através da Interpol e começou a prender. E o Vaticano foi obrigado a falar sobre a pedofilia na igreja. Quando eu digo que na CPI da pedofilia prendi padres, prendi monsenhor, prendi não sei o quê, e também prendi pastores. No Maranhão prendi 8 só num dia, pastores, não padres. Eu volto atrás e digo, nunca prendi pastor e nunca prendi padre. Porque pastor que é pastor cuida de criança, ama a família, ama a vida e respeita a Deus. Padre que é padre cuida de criança, ama a família e respeita a Deus. Aquele vagabundo, pilantra, criminoso, ele já era pedófilo antes do sacerdócio. Isso. Antes de botar a batina. E esse vagabundo que se esconde de trás da Bíblia e abusa de criança, ele já era pedófilo antes de se denominar pastor. E de se esconder atrás da Bíblia e do sacerdócio para poder abusar de criança. Então nós não prendemos nem pastor nem padre, prendemos criminoso. Gente vagabunda, sabe, a serviço do crime. Acho que foi um marco para a história do Brasil. Para mim, então, aquilo, eu vi a lama da humanidade, eu vi a decadência da humanidade. Eu tenho imagem de médico pediatra abusando de criança de 30 dias de nascido. Então, para mim, foi um marco em todo sentido, tanto emocional, psicológico, como um marco na minha própria história, na história do Brasil, e deixou um legado de defesa das crianças. Magno, como que um senador que chega agora, a partir desse próximo ano, ao final do seu mandato, indo para uma reeleição, como que se sobrevive a essas delações? Como sair limpo disso tudo, sendo que o que eles fizeram era tão comum, era tão normal na vida política dessa nação? Você só sai limpo se você nunca entrou. Se você já entrou, agora, é possível conviver com uma garça andando dentro do chiqueiro. E ela sai dali com as pernas como entrou. O meu nome nunca apareceu, nem vai aparecer nisso, porque nisso eu nunca entrei. Eu sempre acreditei que Deus escreveu a minha história e que Deus vai me levar aonde Ele escreveu para me levar, independente de homens, de pessoas, de grupo, de dinheiro, porque mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Então, de que vale tudo isso, esses relacionamentos, tanto dinheiro que entrou, nada disso paga a dor, eu não sei nem como eu descrevo, da vergonha pública. Porque é pior do que cadeia, é vergonha pública. Sabe? Vergonha pública. Então, tem que encarar a família, né? Exatamente. E muitos desses se tornaram corruptos, se deixaram corromper para pegar esses volumes de dinheiro de OAS, de Odebrecht, de Queiroz Galvão, de JBS, para pegar esse dinheiro, para alimentar os seus corruptores. Para poder pagar ônibus, para poder comprar som, sabe? Para poder bancar festa, sabe? Para poder estar alimentando essas pessoas, porque senão ele acha que nunca mais vai ter voto, né? Então, passar pelas urnas ou não, depende de Deus. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Então, eu nunca tive esse tipo de preocupação. Eu lamento, né, ver o Brasil todo envolvido com essa corrupção. E o problema é que o dinheiro da Odebrecht, o dinheiro da Queiroz Galvão, o problema é que o dinheiro da JBS não é o dinheiro deles que eles deram para os políticos. Isso. O dinheiro é do povo, é dinheiro roubado do BNDES. Eles assaltaram o BNDES, assaltaram a Caixa Econômica, assaltaram os fundos de pensão, dinheiro do povo brasileiro. Então, eles criaram um sistema para roubar o povo, fingir o investimento em empresa e as empresas devolver para eles. Porque, na verdade, o JBS nunca deu nada a ninguém. Eles deram para os políticos dinheiro roubado do povo, não deles, do suor deles. Como Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, né? E está todo mundo aí, né? De PT a PMDB, a todo mundo, né? Gente do PSOL, gente do PCdoB, esses comunistas esquerdopatas que hoje estão arrotando como se fossem os donos da limpeza do Brasil e que destruíram, não é só o PMDB de Temer, não. É o PT de Lula, é o PCdoB. Você pega desses donos dos direitos humanos, sem querer desmerecer ninguém, mas de Maria do Rosário, a Jandira Fegali, do PCdoB, a senadora Vanessa Graziotin,
né? Ao PMDB de Temer, ao PT de Lula, é a lata e o lixo, irmão. Magno, nós vamos ter que fazer uma rápida pausa. Vamos, sim. Porque eu queria muito que a gente continuasse no próximo programa esse nosso bate-papo agora. Está muito saudável. No próximo programa, o senador Magno Malta, ele vai falar sobre um projeto que tramita no Senado Federal para a taxação das igrejas. É um projeto real, verdadeiro, não é história, já está tramitando no Senado Federal. E ele vai falar sobre isso. Próximo programa também ele vai falar dessa guerra entre Magno Malta e a esquerda brasileira. Como é que isso começou? Isso tem fim, porque Magno hoje é a grande pedra no sapato da esquerda brasileira. Tudo isso na próxima semana. Magno, muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado. Que Deus te abençoe. Para cima e a gente volta no próximo programa. Um abraço. Você sabia que apenas 1% dos réus com foro privilegiado são condenados pelo Supremo Tribunal Federal? E por que isso? Porque, na verdade, o foro privilegiado se tornou uma grande arma da impunidade nacional. O que era para ser uma proteção à democracia, hoje se tornou uma proteção a bandidos. Políticos corruptos se escondem atrás do foro privilegiado. Na verdade, o que eles mais querem, através do mandato aqui em Brasília, é estar aqui, sobre os mantos do STF, do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque não há justiça no Supremo? Há. Mas o colegiado de ministros é muito reduzido diante de todas as demandas que existem. Por exemplo, se um político comete algum crime de qualquer ordem, ele só poderá ser julgado aqui no STF. Senadores, deputados federais ou ministros ou presidente da República. Nesse ano que vem, 2018, você precisa votar em políticos que se comprometam em acabar com o foro privilegiado, que se comprometam em acabar com esta vergonha nacional, pela pátria e pela família. Otônio não para. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.